Oi, pessoal, tudo bom? Então, hoje vai ser a primeira aula do nosso curso Relâmpago, do nosso mini curso Relâmpago, do nosso pequeno seminário, sobre a aplicação do método do Jung à psicologia clínica. A aplicação do método do Jung à clínica. Conforme eu combinei com vocês no último vídeo, no vídeo anterior, no momento nós não vamos fazer uma fundamentação filosófica, epistemológica, rigorosa do método do Jung, porque isso a gente já vem fazendo no canal em outros vídeos, e vamos continuar fazendo em vídeos futuros, mas eu penso que seria interessante que esse minicurso, esse pequeno seminário, a palavra seminário vem de sementes, distribuir sementes, fosse inteiramente feito a partir de casos clínicos, certo? Ou seja, eu escolhi 10 casos clínicos. Hoje eu vou falar um pouco sobre 3 casos clínicos. Um do próprio Jung, o outro também do próprio Jung e um terceiro da Marie-Louise von Franz. Na minha opinião e na opinião de muitos jungianos, a maior analista junguiana que já existiu, a grande colaboradora do Jung, para que nas próximas aulas, nos próximos vídeos, eu venha trabalhar casos clínicos também que ocorreram aqui no meu espaço. Então, o primeiro caso clínico que eu apresento, que está nesse livro aqui, Os Arquétipos do Inconsciente Coletivo, que é uma obra famosa do Jung, que é também um caso clínico bastante conhecido do Jung, bastante divulgado, bastante citado, que ele começa a relatar na página 59, parágrafo 104, que no hospital psiquiátrico, no ano de 1906, ele conheceu um paciente que já estava ali internado há muitos anos. Vários psiquiatras, médicos, profissionais da saúde mental passavam por ele, já o ignoravam como se ele fosse qualquer coisa ali, parte do ambiente mesmo. Quando o paciente está há muitos anos internado no hospital psiquiátrico, me parece que ele se incorpora de tal modo ao ambiente que, de certo modo, desumaniza. É necessário conversar e tal. E ele adorava Jung, porque ele falava um monte de coisa para Jung, e Jung ouvia e tal, e mostrava interesse. O simples fato de você mostrar interesse, amor, empatia pela pessoa que é considerada louca, faz com que essa pessoa tenha simpatia por você. Então, gente, esse paciente estava lá, às vezes, meio catatônico, meio estado parado, olhando pela janela, a manhã inteira olhando pela janela. E os médicos olhavam aquilo e não se preocupavam mais. E Jung começou a se aproximar dele, começou a querer ouvir. E aí, um belo dia, esse paciente chama Jung. Doutor Jung, vem cá. Tem uma coisa muito importante para você ver. Aí Jung colocou-se do lado dele. Aí ele, tá vendo, doutor Jung? Você tá vendo pro sol? Se eu começar a respirar, virar minha cabeça para a direita, por meio da respiração vai surgir um tubo, um pênis no sol. E ao movimentar a minha cabeça, esse pênis do sol vai para a direita, e ao movimentar a cabeça para a esquerda, ele vai para a esquerda. Eu estou controlando o movimento do sol, o movimento do falo do sol. E essa é a origem dos ventos. Descobrir a origem dos ventos. E aí Jung achou estranho aquilo, Mas falou, levei em consideração o que ele me disse e anotei, por mais estranho que fosse. E eu registrei. Então diz Jung. Certo dia encontrei junto à janela, ou seja, o paciente, movendo a cabeça de um lado para outro, piscando para o sol. Ele estava lá tentando, quase que numa posição de meditação.
pediu-me que fizesse o mesmo, prometendo que eu veria algo muito importante. E aí segue, né? O que é que Jung vai comentar do ponto de vista da inflexão psicológica? Caiu aqui o livro. Faz mal. Depois eu apanho. O que é que o Jung vai comentar do ponto de vista psicológico, né? É que ele adotou em 1906 esse gesto do paciente e 4 anos depois, no ano de 1910, foi publicado o trabalho de um grande filólogo, de um grande intérprete da cultura antiga, da cultura oriental, da cultura indiana, né? Chamado Albrecht Dieterich, né? Albrecht Dieterich, sobre a liturgia mitraica, sobre a liturgia do deus Mitra, né? E aí, nesse papiro que até então não havia sido publicado, nem o próprio Dr. Jung conhecia, né? Muito menos o paciente dele, que não saía do hospital, estava lá trancado no hospital, havia a descrição de uma meditação de um estar face a face com o mito de Mitra, né? Que consistia justamente em sentar-se, tentar contemplar a luz do sol, ver que da luz do sol desce um tubo, ou seja, uma descrição muito semelhante à descrição que o paciente do hospital psiquiátrico que o Jung estava relatando, e ao mexer a cabeça para a direita ou para a esquerda, esse tubo também se movia e dava origem aos ventos. Ou seja, uma imagem muito semelhante, mas muito semelhante mesmo, um paralelo muito próximo da visão que aquele paciente tinha. Né? E aí o Jung foi fazer um trabalho de amplificação, que é um trabalho que a gente faz na clínica aqui, eu faço na clínica, quando o paciente me traz um sonho ou me relata uma visão. E para isso a gente utiliza o método comparativo da antropologia, conhecer várias culturas, como cada representação cultural criou, né, o seu próprio arquétipo, ou seja, o seu próprio padrão de comportamento, a sua própria representação coletiva, e ver como eles trataram essas questões. O Jung foi descobrir que na Idade Média há uma imagem também da Virgem Maria, de Nossa Senhora, acima dela há o Sol, o trono de Deus, desce um raio, e por esse raio desce o Cristo para a Virgem Maria. E que o Espírito Santo estava sendo representado pelos ventos. Até hoje, né, gente? Vento é um sinal do Espírito. Né? Ou seja, do pneuma. Spirit ubi vult spirit. O Espírito sopra onde quer. O nome de Deus em hebraico, YHWH, é um sopro. Né? Ou seja, aquele mitologema cristão, aquela imagem arquetípica cristã, também estava em afinidade com a liturgia mitraica, que por sua vez também estava em afinidade com a visão que o paciente estava tendo. E por que isso é importante? Porque está aí o método do Jung, certo? Observar o fenômeno, descrever o fenômeno, não tentar explicar o fenômeno logo de cara, não ver, isso é tal coisa. Não, observar, descrever, dessa forma ele está atuando como psicólogo empírico, como um cientista da natureza, né? O afeto da psicologia, que é a psique, o objeto da psicologia, que é a psique, emerge da natureza e é um objeto tão belo quanto terrível, mas que quando Jung vai tentar explicar o fenômeno, aí ele se utiliza necessariamente, é preciso praticar uma interdisciplinaridade, buscar na antropologia, buscar nas ciências do espírito, da cultura, da sociologia, da mitologia, né? Os paralelos, que entram em sincronicidade e coincidência significativa. Não é uma relação de causalidade, não é, o paciente fez isso porque o papiro era assim e ele conhecia o papiro. Não, ele não conhecia o papiro, não foi por causa do papiro que foi descoberto que ele fez, nem da imagem da Virgem Maria. Mas por quê? A mesma função da psique, que é criadora dos símbolos, dos mitos, porque a psique humana, em seu caráter filogenético, em sua história, possui
uma força criadora de símbolos, de mitos, de representações coletivas, é a mesma função criadora dos sonhos, da imaginação ativa e das visões no inconsciente individual. Né? E está aí uma forma de comprovar isso. Né? E a atitude terapêutica de acolher o sofrimento do paciente e valorizar a visão dele. Certo? Quando eu começar a contar aqui os casos clínicos que eu vejo aqui na clínica, eu procuro muito ter essa atitude. Nas imagens que os pacientes esquizofrênicos me trazem, nas imagens que os pacientes psicóticos me trazem, eu já presenciei surtos alucinatórios psicóticos. Né? Tudo isso tem um conteúdo arquetípico, material psicológico, valiosíssimo. Tá? Tá aí um exemplo. Né? Um outro exemplo, um segundo caso clínico que o Jung cita, é que em um hospital psiquiátrico também havia um paciente que dizia que era Jesus Cristo. Ele dizia que era Jesus Cristo e tal. E aí um dia os enfermeiros foram amarrá-lo numa camisa de força. Quando os enfermeiros foram amarrá-lo numa camisa de força, que ele começou a se debater, o paciente, como ele achava que era Cristo, falou que era o momento da crucificação dele. Né? Eles estão me prendendo, estão me amarrando, eles vão me crucificar. Né? E nesse momento, estourou uma lâmpada no teto. E aí o Jung observou isso e descreveu. E depois, quando foi explicar o fenômeno, Jung disse, olha, o paciente disse que é Cristo, no momento em que ele foi colocado numa camisa de força, ele disse que era a crucificação dele e aí estourou a lâmpada. A Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, houve um eclipse. E aí a lâmpada estourar foi o símbolo mais próximo, o sinal mais próximo. O símbolo ainda tem uma ponte para o inconsciente, é o indizível, de maneira insuperável, eu diria que até o sublime. Uma forma de... não dá para a gente colocar em palavras. Né? Mas o sinal mais próximo que o inconsciente coletivo encontrou para mostrar a sincronicidade, que é a forma que o inconsciente coletivo tem de se comportar, foi a lâmpada estourar. Existe uma semelhança, um paralelo entre a lâmpada e o eclipse. Assim como existe um paralelo entre o paciente que estava sendo amarrado e o próprio Cristo. A imagem do Cristo aí é a imagem arquetípica que invadiu o campo da consciência do paciente e tomou, por identificação, o lugar do eu do paciente. O paciente apaixonou-se pela imagem do Cristo. Né? E está aí os paralelos, está aí a valorização da imagem, o que ela diz, porque a imagem possui uma força objetiva, luminosa, transformadora, avassaladora, de identificação, que pode nos possuir, mas também pode nos curar. Né? E está aí também o fenômeno da sincronicidade. Um terceiro caso clínico que eu gostaria de contar, que está aqui no livro da Wolfram, A Busca do Sentido, né? É de um paciente que foi procurar a Wolfram. Esse paciente já havia passado por vários psicanalistas. E Wolfram começa a atendê-lo, ele começa a conversar com o Wolfram. Wolfram fala que ele era muito assim, monossilábico, né? Tudo que ela perguntava, falava ele, como é que... a minha explicação está fazendo sentido para você? Ele, O que é que você acha disso? Que tal se nós fizéssemos tal coisa? Ele, E aí ela pediu para ele escrever os sonhos dele, né? Como eu sempre peço aos meus pacientes, tragam os seus sonhos para mim. E aí o paciente trouxe um sonho, que era um pesadelo que ele tinha, que a Wolfram fala, o pesadelo é como se fosse uma eletroconvulsoterapia na alma. É como se fosse o inconsciente dando choque na alma. De que ele estava no meio de uma floresta, de uma mata, e de repente uma pedra, a pedra chamada obsidiana, que é um mineral, se levantava e começava a correr atrás dele, e ele corria da pedra, e a pedra corria atrás dele, e ele corria da pedra. De repente tinha uns nativos assim que faziam um quadrado no sonho e se jogavam dentro do quadrado, e aí o sonho acabava. Era um pesadelo.
E aí Wolfram olhou para o paciente e falou: o que é que você tem a ver com o deus Tezcatlipoca, que é um deus asteca? E o paciente, uhum, né? O que é que você tem a ver com o mito asteca? Porque o que você está me contando é um mito asteca. Você sonhou. A sua psique produziu uma mitologia privada que entra em contato com a mitologia pública, a mitologia coletiva, que é a do deus Tezcatlipoca. E aí o paciente foi para casa e começou a se investigar e descobriu que ele era descendente dos índios astecas. Na genealogia dele, ele era descendente dos índios astecas. E que ele sabia disso na infância, na adolescência, mas ele se negou a ser incorporado por uma cultura asteca, mexicana, até porque existe preconceito contra os índios. E ele não queria fazer parte daquilo que hoje em dia a gente chama, sociologicamente, coletivamente, politicamente, de minoria. E ele renegou o passado indígena dele. O sonho era o passado indígena dele perseguindo ele, chamando ele de volta. E aí ele se tornou, esse paciente da Wolfram, um indigenista. Ele foi estudar os índios, ele foi compreender os índios. E esse foi um passo para o processo de cura dele, de transformação dele. Fazer as pazes com o inconsciente, fazer as pazes com a sua própria alma, fazer as pazes com a sua própria história. Então esse é o terceiro caso dessa primeira aula. Há, mais uma vez, a sincronicidade, a semelhança, o paralelo entre o sonho, entre o mito, entre o público e o privado, entre a representação coletiva e aquilo que ocorre na camada individual da alma, mas ao mesmo tempo que aponta para a alma coletiva, para uma espécie de psicoletiva, de inconsciente coletivo, de inconsciente pessoal, e que a gente consegue acessar por meio do método da amplificação, que é o método de traçar paralelos que faz parte da análise do Jung. Eu aqui na clínica eu sempre realizo esse tipo de trabalho de amplificação com meus pacientes. Né? E tanto aí, pessoal, 3 casos clínicos, né, desse mini curso relâmpago. Próximo vídeo, próxima aula, eu vou contar mais 3 casos clínicos. São 10 casos clínicos ao todo, tá bom? E como eu prometi, tentar fazer mesmo um curso bem enxuto, apenas os casos clínicos e alguns comentários. Tá bom, pessoal? É isso. Muito obrigado.